Capítulo 32. Alternativas. Apesar da proclamação de Alanik de que ele iria interrogar o prisioneiro, ele não desceu imediatamente para a masmorra do templo. Em vez disso, começou a vasculhar um armário próximo cheio de frascos de poções, enquanto Zorian absorveu lentamente as novas revelações de hoje, optando por permanecer na sala por um momento. Ele não estava disposto a responder perguntas que Luca teria para ele quando saísse, e Alanik parecia o tipo de pessoa que o avisaria se estivesse sendo incomodado. Como Alanik não disse nada sobre sua presença contínua, Zorian sentiu que tinha permissão tácita para ficar. Ele tinha um pedaço de magia propagadora e reparadora alojado em sua alma. Parte dele ficou maravilhada com a experiência mágica da pessoa ou coisa que criou o sistema de loop no tempo, mas a maior parte dele não pôde deixar de imaginar o que exatamente estava amontoado na dita maravilha do design de feitiços mágicos. A descrição de Alanik, assim como a incapacidade de Luca de identificar o feitiço, apesar de seu ritual de aparência avançada, pintou uma imagem de algo muito complexo e realista para ser uma mera etiqueta de identificação. Isso era importante. Ele podia sentir, ele precisava saber como o marcador funcionava o mais rápido possível. Por um lado, se houvesse algum tipo de contingência hostil tecida dentro dela, pronta para atrapalhá-lo quando ele tropeçasse em alguma condição de ativação esotérica, ele queria saber. Sem mencionar que essa peça de mágica em particular poderia muito bem ser uma pista importante para entender o ciclo do tempo. Que tipo de segredos estavam trancados dentro dele? Kael havia especulado que qualquer feitiço que tivesse sido colocado em Zashi para iniciar o ciclo do tempo tinha todo tipo de salvaguardas e contingências tecidas nele, e embora o marcador claramente não fosse a fonte da própria magia em loop, parecia o lugar perfeito para colocar essas salvaguardas. Talvez tivesse o manual de instruções do loop de tempo codificado em algum lugar de sua estrutura. Bem, provavelmente nada tão conveniente. Havia uma coisa que ainda o incomodava muito. Se ele tinha um marcador em sua alma que o identificava exclusivamente como o perdedor de tempo, por que diabos Regob não o havia rastreado até agora? Seu inimigo era um mago de alma proficiente, afinal. Zorian achou difícil acreditar que ignorasse o mecanismo do marcador. Com isso em mente, ele deveria ter tido poucos problemas para localizar todas as vezes que Looper, incluindo Zorian. Mas ele não fez. Por que foi isso? Sr. Zosk? Zorian falou. Você poderia poupar um momento, por favor? Me chame de Alanik, disse o padre, interrompendo a inspeção do gabinete com um bufo irritado. Zorian teve a impressão de que o aborrecimento era mais dirigido ao gabinete do que a Zorian. O que é isso? Eu sei que você disse que conversaríamos amanhã, mas eu gostaria de saber o quão difícil é localizar um marcador como o meu. Quão difícil seria para você me encontrar com a melhor mágica à sua disposição? Seguindo seu marcador? Quase impossível, afirmou Alanik imediatamente. Eu precisaria da pedra angular original do criador do feitiço, para definir os critérios de pesquisa corretamente. Essa coisa é complexa demais para qualquer outra coisa. Zorian franziu a testa. Não ter minha própria cópia do marcador contornaria isso? Ele perguntou. Bem, sim. Mas isso exigiria que você estivesse ao meu lado e servisse como foco voluntário do feitiço. Um feitiço de rastreamento que exige que você esteja próximo ao alvo é funcionalmente inútil, não acha? De repente, ele lançou um olhar perspicaz para Zorian. Mas o que você realmente está se perguntando é não rastrear a pessoa cujo fragmento de alma lhe deu o marcador, mas eles rastrear você, não é, Sr. Kaczynski? Me chame de Zorian, disse ele. Se o homem quisesse que Zorian fosse casual com ele, ele deveria mostrar a mesma cortesia. E sim, é basicamente com isso que estou preocupado. Quão fácil seria para outro detentor do marcador me localizar? Alanik caminhou rapidamente para uma estante próxima, pegou um livro marrom simples da estante e entregou a Zorian. O feitiço que você quer está na página 43, Alanik disse a ele. Zorian folheou rapidamente o livro até chegar à página indicada. O feitiço em questão não foi uma invocação, mas um ritual de 10 minutos. L permitiu que o lançador localizasse um marcador especificado com base na cópia do marcador na posse do lançador, e tinha um alcance absoluto de queiro-queixo. Se Zorian estivesse lendo isso corretamente, poderia localizar toda e qualquer cópia do marcador sobre uma área circular que se estendia bem além das fronteiras de Endimar. Sim, não era barato em termos de uso de mana, era necessário mana.
Suficiente para que Zorian não fosse capaz de lançá-lo antes do ciclo do tempo e, mesmo agora, após 3 anos de reinicialização, seria necessário um pedaço considerável de suas reservas. Mas ainda assim, para um feitiço de busca em todo o país, era chocantemente acessível. Ele supôs que seu foco de busca muito restrito permitia que ele fosse hipereficiente sobre o uso de mana. Realmente, o único possível rompedor de acordos foi que o feitiço assumiu que o lançador tinha uma pedra angular impressa com a cópia do marcador e teria que ser ligeiramente modificado para mudar o alvo de referência do feitiço de uma pedra mantida na mão do lançador para um marcador carimbado em sua alma. Zorian sinceramente duvidava que Rehob fosse incapaz de fazer pequenas alterações nos feitiços. Eu poderia ser rastreado de um extremo ao outro do país, Zorian murmurou incrédulo para si mesmo. Sim, Alan Wake concordou. Possivelmente ainda mais. Não pretendo ter um conhecimento abrangente sobre rastreamento de feitiços, portanto, pode haver uma versão com alcance ainda maior. Sua insistência em que o marcador deve permanecer foi bastante surpreendente. Espero que você tenha um bom motivo para deixar um alvo gigante pintado em sua alma. Hugo. Não estou feliz com a situação, mas estou. Eu realmente. Eu também gostaria de lançar esse feitiço de rastreamento para ver quantas outras pessoas aparecem em resultados, mas podemos lidar com isso amanhã. Eu já te escondi do seu interrogatório por tempo suficiente. Infelizmente, parece que fiquei sem poções da verdade, disse o padre. Infeliz, lançando um olhar para o gabinete de poções. Irritante. Você não pode comprar no mercado aberto e leva dias para Lucca fazer um lote. Parece que não vou interrogar ninguém hoje. Oh. Ele concordou com Alan Wake. Isso foi realmente irritante. Ele queria saber para quem o cara estava trabalhando tanto quanto o padre. Ele pensou em oferecer seus serviços como um leitor de mentes ao padre, mas rapidamente arquivou essa ideia. Além da possibilidade muito provável, ele deixaria Alan Wake muito desconfiado de Zorian para ajudá-lo com seus problemas de mágica de alma. Havia o fato de que ele não tinha certeza de quanto ajuda ele seria. Suas habilidades de leitura da mente ainda não eram muito confiáveis. Nesse momento, ele se sentiria muito estúpido se apresentasse como um mago mental, e depois falhasse em conseguir algo digno de nota. É melhor tentar isso em algum reinício posterior, depois que ele aperfeiçoasse suas habilidades telepáticas. Não importa. Eu vou descobrir alguma coisa. Receio que tenha que adiar nossa reunião por um dia ou 2 por causa disso. Vou enviar uma mensagem através do Lucava assim que eu classificar meus negócios em ordem. Agradável. Claro, Zorian encolheu os ombros. Apenas não morra antes de nos encontrarmos novamente. Quem quer que você e Lucca mortos possam claramente jogar muitos recursos no problema, então é improvável que parem agora. O mesmo vale para você, jovem, zombou Alan Wake. Você parece ter uma capacidade estranha de estar no lugar certo, na hora certa. Suspeito disso. Se eu estivesse no lugar do atacante, definitivamente, me certificaria de me livrar de você antes de tentar novamente. E sem ofensa, mas você parece um alvo muito mais suave do que eu. Não tendo muito a dizer sobre isso, Zorian simplesmente se despediu do homem. Teve uma breve conversa com Lucca do lado de fora da sala para informá-la de tudo e depois voltou para seu quarto na pousada. Ele dormia nas coisas antes de tomar qualquer decisão. Com os vários dias seguintes liberados para suas próprias atividades, Zorian decidiu visitar Silverlake e ver se a velha bruxa caprichosa estava de melhor humor para ajudar dessa vez. O problema era que ele não conseguia mais encontrar a cabana dela. Sua memória era extremamente boa, e ele se lembrava exatamente de onde estava em relação aos marcos naturais circundantes, mas quando chegou fisicamente ao local, não havia nada lá. Nenhuma cabana, nenhuma bruxa, nada. Tanto quanto Zorian podia dizer, não era uma ilusão e não havia nenhuma enfermaria mexendo com sua mente para impedi-lo de notá-la. Ele não detectou nenhuma violação mental, suas dispersões em toda a área não revelaram oscilações ópticas e ela passou pela área em que a cabana ficava no reinício anterior e não encontrou resistência alguma. Como diabos ela fez isso? Travessuras dimensionais, talvez. Como uma dimensão de bolso que pode se cruzar com a realidade sob alguma circunstância ou algo assim. Qualquer que fosse a mecânica exata, ele claramente não chegaria ao lugar de Silverlake sem ela o convidar primeiro. Considerando que a última vez que ele levou vários dias vagando e quase morrendo de vontade de chamar sua atenção,
ele decidiu não se preocupar com isso e encontrar outra coisa para fazer. Ou seja, investigando o resto dos magos desaparecidos. Embora fosse verdade que Alan Wake parecia ser sua melhor pista no momento, não faria mal verificar os outros locais também. Assim, enquanto esperava Alan Wake entrar em contato com ele novamente, Zorian começou a invadir as casas de cada um de seus alvos antes de vasculhá-los com todos os feitiços de adivinhação em seu arsenal. O conhecimento que ele adquiriu da pequena escapada de Gurei foi bastante útil aqui, pois várias dessas casas estavam protegidas contra a entrada e adivinhações, e isso teria lhe causado muitos problemas no passado. O que ele descobriu não foi muito, mas colocou pelo menos uma pergunta para descansar: os atacantes estavam realmente ativos muito antes do início do ciclo do tempo. Duas das casas mostravam sinais de luta e os feitiços forenses datavam esses sinais cerca de um mês e meio antes do início do ciclo do tempo. Além disso, à primeira vista, a casa da velha senhora herbalista que quebrou a maldição parecia intocada, mas Zorian detectou facilmente evidências de magia de reparo usada em móveis e respingos de sangue apagados nas paredes, ambos datados 3 dias antes do início do ciclo. Zorian silenciosamente agradeceu a Slush por suas instruções de adivinhação. Sem elas, ele nunca seria capaz de dizer essas coisas com algum grau de certeza. Ele também procurou nas casas qualquer coisa pessoalmente interessante enquanto estava lá, e aquele teve maior sucesso. A dama fitoterapeuta tinha anotações intactas sobre seus negócios paralelos que amaldiçoavam Zorian e embolsou aqueles, mesmo que ele não pudesse usá-los no momento. Ela também tinha um diário bastante extenso que listava onde encontrar plantas raras na floresta próxima, além de detalhar algumas de suas receitas raras. Zorian deixou isso sozinho por enquanto, mas fez uma anotação mental para mostrar a Kael em algum momento e ver se valia alguma coisa. A torre saqueada acabou sendo imperfeitamente saqueada, e Zorian conseguiu encontrar 2 compartimentos secretos diferentes que os atacantes perderam. Um deles segurava um trio de equipes de combate de alta qualidade e uma pilha de varas explosivas. O outro tinha um monte de livros de feitiços contendo feitiços de combate, especificamente, o tipo de feitiços de combate que você não podia comprar legalmente em qualquer lugar porque eles eram muito eficazes e letais para os gostos da Guilda dos Magos. Naturalmente, Zorian passou tudo isso para seu uso pessoal. Ele encontrou coisas mais interessantes em outras casas, mas nada que ele quisesse levar no momento. O sujeito obcecado por familiares, por exemplo, tinha montanhas e montanhas de livros e diários dedicados a laços de alma, criaturas mágicas e magias relacionadas a familiares. Era interessante, mas não era algo que ele precisava no momento. Mas nada que ele quisesse tomar no momento. O sujeito obcecado por familiares, por exemplo, tinha montanhas e montanhas de livros e diários dedicados a laços de alma, criaturas mágicas e magias relacionadas a familiares. Era interessante, mas não era algo que ele precisava no momento. Mas nada que ele quisesse tomar no momento. O sujeito obcecado por familiares, por exemplo, tinha montanhas e montanhas de livros e diários dedicados a laços de alma, criaturas mágicas e magias relacionadas a familiares. Era interessante, mas não era algo que ele precisava no momento. No final, foram 5 dias antes que Alan Wake finalmente contatasse Zorian novamente. Se Lucav não insistisse que seu amigo estava vivo e bem, apenas incomumente ocupado com alguma coisa, Zorian teria temido que os atacantes o pegassem. Independentemente disso, Zorian logo se viu sentado na frente de Alan Wake, pronto para finalmente discutir as coisas. Peço desculpas pela espera, disse Alan Wake. Receio que as confissões que consegui expulsar do prisioneiro tenham consequências muito mais abrangentes do que eu suspeitava inicialmente. Ah? Suponho que você não possa me dizer o que são. Perguntou Zorian. Receio que não. Não é algo com que você deva se preocupar, disse Alan Wake, erguendo-lhe um olhar suave. Tudo bem, entendi, disse Zorian, levantando as mãos em um gesto apaziguador. Na verdade, isso não importava muito porque ele já sabia o que Alan Wake havia descoberto. Embora o padre parecesse ter algum tipo de defesa mental natural, seu amigo Lucav não. Zorian simplesmente importunou um especialista em transformação sobre o prisioneiro e leu os pensamentos do homem onde quer que ele se recusasse a responder. Basicamente, o mago que Zorian incapacitou foi contratado por ninguém menos que Vazen, o homem que Gurei queria que ele roubasse, espionasse, no reinício anterior. Pior ainda,
O homem parecia ser apenas um subalterno, sendo verdadeiro líder alguém em posição mais elevada na hierarquia local. Alguém capaz de interferir nas investigações da polícia e das corporações. Certamente era uma informação interessante, e Zorian agora tinha algumas suspeitas sobre Vozen. O homem havia fechado algum tipo de acordo com uma empresa em Soria, então era perfeitamente possível que ele estivesse ligado de alguma forma aos invasores. De qualquer maneira, ele pretendia tentar novamente esses documentos, mas agora eles adquiriram uma importância totalmente nova. Bom, Alanik assentiu. Com o que você queria começar? Bem, antes de tudo, gostaria de saber se você poderia me ajudar a me defender contra a magia da alma no futuro, disse Zorian. Por que eu não seria capaz de ajudá-lo com isso? Perguntou Alanik curioso, inclinando ligeiramente a cabeça para o lado. Disseram-me que conjuradores sem alguma percepção da alma só podem lançar a mais rudimentar magia da alma, disse Zorian. Por suas tentativas de duplicar os feitiços de Kael, ele sabia que isso era em grande parte verdade. O único feitiço que ele conseguiu aprender com Kael foi aquele que o encobriu da percepção da alma de outros necromantes, e Kael afirmou que era coisa de bebê. Ah! Você está conversando com um necromante, pelo que vejo, disse Alanik. Zorian estremeceu. Parecia um curso de ação lógico. Eu tive um problema de magia da alma e ele era um mago da alma. HMPH. Os necromantes, começou Alanik, esforçando-se para enfatizar a palavra, têm o hábito de atacar outras pessoas com seus feitiços, portanto, é claro que consideram a percepção da alma absolutamente essencial para o seu ofício. Se você apenas quer disfarçar sua alma com algum efeito protetor, dificilmente é necessário ir tão longe. É por isso que ele poderia lançar o feitiço de invisibilidade da alma de Kael, mas não o resto de seu arsenal? Mesmo para outras coisas, é possível usar rituais longos para contornar esse requisito. Acredito que você já tenha experimentado um exemplo desse ritual quando Luca tentou determinar o que há de errado com você. Não se deixe enganar por sua falta de habilidade. Luca é apenas um adivinho neste ramo da magia, e se você se dedicar à disciplina, poderá acabar sendo muito mais impressionante do que ele. Mas eu nunca vou progredir além de configurações rituais pesadas sem visão da alma, não é? Adivinhou Zorian. Alanik suspirou. Sim. Mas a visão da alma é uma tentação demais. Isso torna a magia da alma fácil demais. Pelo bem de sua alma imortal, imploro que você se afaste desse caminho. Não é necessário ir tão longe para se proteger. Entendo, disse Zorian. Por curiosidade, você tem percepção da alma? Pela primeira vez desde que Zorian conheceu, Alanik parecia desconfortável. Sim. Mas isso é diferente. Claro que sim, pensou Zorian. Faço o que eu digo, não como eu faço, como sempre foi. Mas ele não disse isso. Em vez disso, perguntou Alanik o que exatamente ele estava disposto a ensinar. Há duas maneiras de ver isso acontecendo, disse Alanik, recuperando rapidamente a compostura. A primeira opção é que eu ensine como executar uma infinidade de rituais de proteção para frustrar a magia hostil da alma. Eles são, como você diz, tempos de elenco complicados, que podem demorar até 2 horas em alguns casos, e montar um ritual não é fácil. Eles duram muito tempo, no entanto. Semanas se você executá-las corretamente. A vantagem desse caminho é que você tem uma maneira de se defender imediatamente. Tenho quase certeza de que você poderia fazer os rituais de início como está agora. Além disso, alguns dos rituais permitirão que você afete outras almas que não a sua, embora nenhum dos rituais que estou disposto a ensinar possa ser usado em um alvo não desejado. E a desvantagem é que, se alguma vez sou pego de surpresa pelo inimigo, estou ferrado porque não há como me proteger a qualquer momento, concluiu Zorian. Exatamente. É aí que entra a opção número 2. Com a ajuda de alguns exercícios de meditação e poções especiais, posso ensiná-lo a sentir sua própria alma. Se você aprimorar a habilidade até um nível exigido, essa habilidade permitirá que você lance qualquer magia da alma que o tenha como alvo. Você será capaz de proteger e analisar sua alma com feitiços de invocação, e pode até permitir que você note passivamente quando alguém está mexendo com sua alma de alguma maneira. Eu gosto dessa opção, disse Zorian. Eu imaginei que você poderia, Alanik zombou. O problema é que essa opção não é uma ligação rápida. Você levará meses para atingir níveis utilizáveis. Nessa habilidade,
E isso pressupõe que você tenha paciência e força de vontade necessárias para realizar os exercícios todos os dias durante meses a fio. Sim, disse Zorian secamente. Veremos. Devo também mencionar que, até que você domine a habilidade de sentir sua própria alma, essa opção o deixará tão desamparado quanto a magia da alma como você é atualmente. Sim, isso é um pouco perigoso, admitiu Zorian. Ainda assim, a segunda opção parecia muito mais útil e funcional que a primeira. Talvez se ele não estivesse preso no ciclo do tempo, ele empalideceria com a ideia de passar meses de sua vida assim, mas agora estava parecendo uma pechincha. Suponho que há uma razão pela qual não posso aprender os dois ao mesmo tempo. Ambos são exigentes habilidades à sua maneira, e eu não confio que você seja capaz de lidar com os dois de maneira eficaz, disse Alan Nick, seu tom não expressando discordância. Justo, disse Zorian. De qualquer maneira, ele iria visitar o homem em futuras reinicializações, para que ele pudesse escolher opções diferentes em diferentes reinicializações. Que tal isso? Você me ensina o básico dos rituais da alma, as coisas que posso captar bem o que estou fazendo agora, e depois mudamos imediatamente para o projeto pessoal de conscientização da alma. Suponho que posso viver com isso. Você deve observar que o básico dos rituais da alma não fará muito por você, observou Alan Nick. Isso é bom. De qualquer forma, estou interessado na opção número 2. A razão de eu querer o básico dos rituais da alma é porque ainda quero lançar o ritual de rastreamento de marcadores que você me mostrou, e modificá-lo para trabalhar com a coisa ligada à minha alma provavelmente exigirá algum conhecimento prático da magia da alma. Provavelmente, Alan Nick concordou. Bem. Agora chegamos à pergunta fácil. O quebre-apóstrofo Zorian suspirou, fixando um olhar cansado em Alan Nick. O que exatamente você está me pedindo em troca de tudo isso? Alan Nick revirou os olhos. Não seja tão dramático, garoto. Ensinar as pessoas a se defenderem contra necromantes e espíritos hostis faz parte do meu chamado, no que me diz respeito. Eu levaria uma aula inteira para ensinar se as pessoas estivessem realmente interessadas. Infelizmente, essas ameaças são consideradas uma questão menor depois da guerra dos necromantes. Então, embora sim, pretenda enviá-lo para uma missão ou duas, não será algo muito oneroso. Luca me disse que você pode se teletransportar? Eu posso, sim. Excelente. Eu estava pensando em enviar você como mensageiro de tempos em tempos para alguns dos meus contatos mais distantes. Nada difícil ou perigoso, basta entregar algumas cartas e pacotes de graça. Meia hora depois, Zorian conseguiu estabelecer algum tipo de acordo com Alan Nick. No geral, Zorian achava que o padre tinha sido bastante generoso em seus termos. Sua principal exigência era que Zorian tivesse que mostrar dedicação, caso contrário Alan Nick terminaria sem cerimônia as lições e o expulsaria. Especificamente, ele tinha que aparecer no templo todas as noites como um relógio e mostrar diligência entusiasmo pelas lições. Direita. E havia todo o negócio de ele ser um mensageiro do padre de vez em quando, o que era de pouca preocupação para Zorian. Ele pensava nisso como uma prática de teletransporte mais do que tudo. Bem, então, disse Alan Nick, recostando-se na cadeira. Agora que tudo está feito, podemos começar com a nossa primeira lição. E agora? Zorian perguntou surpreso. Existe uma razão para adiar as coisas? Não, só estou surpresa. A maioria dos meus professores anteriores tem sido. Bem, não importa. Com o que estamos começando? Nas 2 semanas seguintes, Zorian continuou estudando os outros desaparecimentos enquanto assistia às aulas de Alan Nick. Ele absorveu o básico dos rituais de proteção da alma em alguns dias e depois passou para os exercícios de meditação necessários para a visão pessoal da alma, apenas para descobrir 2 coisas. Primeiro, os exercícios de meditação eram incrivelmente chatos. Não é de admirar que o homem estivesse preocupado com a dedicação de Zorian. Ele poderia facilmente imaginar alguém desistindo disso depois de apenas alguns dias. Mas não, Zorian era mais forte que isso. E além disso, ele realmente precisava dessa habilidade. Em segundo lugar, aquelas poções especiais alanicas mencionadas. O que o padre não havia esclarecido na época, e, de fato, não havia explicado antes que Zorian realmente bebesse era que eles eram alucinógenos extremamente poderosos. Quase imediatamente depois de derrubar Zorian foi agredido com uma cacofonia de visões e cheiros estranhos e incompreensíveis.
sons se distorcendo e irreconhecíveis, e seus pensamentos se degeneraram em uma confusão caótica. Foi uma experiência profundamente desagradável e, uma vez que Zorian finalmente recuperou a razão e parou de babar por todo o chão do templo, o idiota poderia pelo menos colocar um travesseiro debaixo dele. Sentiu um desejo poderoso de dar um soco no rosto de Alan Nick. O homem efetivamente o drogou, indefeso, e também não se arrependeu disso, alegando que, sem a ajuda dessas poções, todo o processo poderia levar anos. O que estava tudo bem, mas ainda não explicava por que o homem não o avisou do que aconteceria quando ele tomasse a poção. Pessoalmente, Zorian suspeitava de Schadenfreude. Além de toda a coisa do incidente de poção, havia um pequeno detalhe que ele não considerou quando decidiu aceitar Alan Nick como seu mais novo tutor pessoal. Alan Nick era um padre. Os padres eram, em geral, pessoas muito religiosas. Era lógico, então, que eles ficariam muito incomodados com pessoas que não se importam muito com a sua própria religião ou que têm algumas brechas no entendimento de dogmas religiosos. E com Zorian passando todas as noites no templo, era realmente demais esperar que Alan Nick não percebesse o quão faltava. As credenciais religiosas de Zorian eram. A boa notícia era que Alan Nick não iria se livrar dele por causa disso. A má notícia era que ele se encarregara de corrigir essa deficiência flagrante. Assim, Zorian não apenas teve que sofrer sessões de meditação entediantes todas as noites, mas agora estavam entremeadas por palestras longínquas sobre os deuses, anjos, espíritos e o lugar do homem na ordem natural. O céu o ajude. Ou não, ele supôs. Ele duvidava que os anjos tivessem muita compaixão por alguém em sua posição. E, assim, com evidência de que os deuses se calaram e não é mais possível ignorar, e o fato inevitável de que não haveria mais milagres, o Santo Triunvirato decidiu afrouxar as limitações da magia da alma, uma decisão que fez muito para suavizar o golpe do silêncio, mas que teria consequências negativas de longo alcance. Mas posso ver que você está começando a perder o foco, por isso continuaremos amanhã. Graças aos deuses. Zorian rapidamente desocupou o templo antes que o homem pudesse ter uma chance de mudar de ideia. Ele mal estava fora dos portões do templo quando percebeu que estava entrando em uma emboscada. Foi um corvo que o avisou. Parecia normal o suficiente, embora fosse curiosamente corajoso por não fugir ao se aproximar dele. Ele tinha, no entanto, o hábito de examinar automaticamente as mentes de todos os animais que via como prática telepática, e o corvo em questão não tinha nenhum. Isso imediatamente despertou um alarme em sua cabeça e ela parou, expandindo seu senso mental para o alcance máximo. No segundo seguinte, ele se jogou para o lado, evitando por pouco um granizo de balas que rasgavam seu local anterior. Quase reflexivamente, ele disparou 2 mísseis de força em rápida sucessão, um no corvo morto-vivo que voou enquanto ele se esquivava. Ele não precisava daquela coisa que bicava nos olhos enquanto estava ocupado em outro lugar, e outra diretamente no ar. Aparentemente, em nada. Aquele era o que Tywin chamava de gritador, um míssil que produzia um grito alto e estridente ao voar pelo ar. Zorian esperava que o barulho interrompesse os emboscadores, pelo menos por um momento, mas o verdadeiro objetivo era atrair a atenção de Alan Nick e dizer a ele que havia uma briga acontecendo fora de seu templo. Você sabe, apenas no caso dos tiros não serem claros o suficiente, sobre isso. O primeiro raio colidiu com o corvo, fazendo com que ele explodisse em uma chuva de penas e pedaços carnudos, mas sem sangue, mas o segundo não teve muito efeito sobre os atacantes. Zorian foi forçado a erguer imediatamente um escudo à sua frente, para depositar um poderoso feixe de força brilhante, e depois foi preso no lugar por uma saraivada de balas. Ele teve que derramar metade de suas reservas de mana para fortalecer o escudo, mas felizmente o segurou. Também felizmente, os atacantes tinham um péssimo senso de tática. Aparentemente toda a força gastou sua munição na barragem inicial e, portanto, não pôde fornecer mais fogo para mantê-lo preso no lugar enquanto recarregava. Zorian rapidamente se aproveitou disso para se esconder atrás de uma árvore próxima, tornar-se invisível e depois desocupar a área o mais rápido possível, sem quebrar a capa óptica. Foi uma coisa boa que ele fez, porque a árvore que ele estava escondendo logo se tornou alvo de uma enorme bola de fogo que a reduziu ao carvão e fez coisas horríveis a tudo ao seu redor. Essas pessoas realmente não deram nenhum soco, fizeram. Seguindo os movimentos de seus atacantes com seu senso mental, Zorian percebeu que eles não foram enganados com sua manobra. Eles sabiam que ele não estava morto e vinham atrás dele.
Filhote, é hora de exercitar a melhor parte do valor e se teletransportar para a segurança. Alguns segundos depois, ele suspirou em resignação. É claro que eles montaram uma ala de teletransporte pela área. Bem, se é assim que eles querem jogar, que assim seja. Fechando os olhos, Ellie localizou o atirador mais próximo com seu senso mental, conectado com sua mente, e depois o acertou com o melhor ataque telepático que ele conseguiu. Ele sentiu o alvo parar imediatamente, mas aparentemente ele não conseguiu nocautear o homem. Não importa. Ele se desconectou da mente do homem, seguiu em frente e repetiu o procedimento. Ele sorriu desagradável quando sentiu a mente do homem se desligar da tensão, o atirador ficando inconsciente. Então ele se moveu para o resto da força de emboscada, atacando suas mentes uma a uma. 2/3 deles eram fortes o suficiente para resistir ao ataque, apesar de provavelmente ficarem atordoados por um tempo e sofrerem uma dor de cabeça desagradável pelo resto do dia, mas 1/3 inteiro considerou demais o ataque telepático de Zorian. Infelizmente, o mago que os apoiou descobriu o que estava acontecendo e protegeu sua própria mente contra a tática. Ainda assim, mesmo que ele não tivesse todos eles, ele conseguiu tirar o impulso deles e diminuí-los. Custou-lhe, no entanto. Seus poderes telepáticos, por mais exóticos que fossem, ainda eram mágicos. E, como toda mágica, eles usavam mana para se alimentar. Sua empatia e senso mental não lhe custaram nada que ele pudesse detectar, e o estabelecimento de um vínculo telepático com outro foi trivial em termos de gasto de mana, mesmo para ele. Era tão minucioso que se tornou imperceptível. Mas esses ataques telepáticos que ele vinha fazendo, eles eram incrivelmente baratos, especialmente considerando sua eficácia, mas ele havia realizado muitos deles em rápida sucessão, ele estava quase gasto. Ele com certeza esperava que Alanik saísse em breve, de preferência antes que o mago pudesse reunir suas forças e vir atrás dele novamente. De repente, quando Zorian estava prestes a começar a prender o lugar como louco, outro grupo de pessoas se teletransportou e seu coração afundou. Bem, isso simplesmente não foi esperar. Eles estavam lutando contra o primeiro grupo. Parecia que Alanik havia chamado a cavalaria. O som de tiros e flashes de fogo mágico encheu o ar novamente, mas desta vez Zorian não era o alvo. Zorian, sabiamente, decidiu ficar de fora dessa, ficando quase sem mana e não querendo que um dos recém-chegados o confundisse com um inimigo e meteu uma bala na cabeça antes que ele pudesse explicar. 10 minutos depois, o barulho se acalmou e Zorian voltou para o templo. Lá, ele encontrou Alanik conversando com um grupo misto composto por um grupo de 4 homens de armas de guerra da guilda e um pequeno contingente de soldados de Eldimar. Ele foi questionado sobre seu papel na batalha, mas o fato de Alanik atestar ele impediu o homem encarregado do grupo de arrastá-lo de volta à estação da guilda para interrogatório. Aparentemente, Alanik teve bastante influência com a guilda dos magos. Ele estava preocupado que os atacantes falassem sobre as habilidades telepáticas de Zorian, mas aparentemente eles estavam com a impressão de que Zorian lançou algum tipo de feitiço de nocaute em toda a área, em vez de atacar suas mentes diretamente. O líder da força da guilda chegou a elogiá-lo por se conter diante de uma força mortal. Alanik lançou-lhe um olhar severo. Zorian não tinha certeza se fez isso porque descobriu que havia algo suspeito na história toda ou porque desaprovava a abordagem suave de Zorian. Ele sabia de conversas anteriores com o homem que Alanik acreditava firmemente em justiça e revidava as ameaças da maneira mais eficaz possível, para que ele pudesse ficar irritado por Zorian não ter usado algo mais letal. Eventualmente, ele recebeu permissão para sair, embora tenha sido avisado para não deixar suas acomodações atuais em Knezov viver por um futuro previsível, e bater em retirada apressada de volta ao seu quarto. Quando Zorian chegou ao quarto, ele se sentiu totalmente esgotado e não queria fazer nada além de engatinhar na cama e dormir até amanhã. Isso tinha sido intenso. Ele pensou que se acostumaria a ter sua vida alvejada e estar em situações de vida ou morte, mas aparentemente ele ainda não estava nem perto dessa mentalidade. O questionamento que se seguiu também não foi muito agradável, e ele suspeitou que tivesse exagerado um pouco sua mente com seu último golpe, porque seus pensamentos pareciam um pouco mais lentos e confusos do que deveriam, mesmo levando em consideração o cansaço. Mas não, ele não conseguia dormir ainda. Hoje foi significativo, pois ele finalmente havia terminado de modificar o feitiço de rastreamento de marcadores com a ajuda de Alanik e queria testá-lo imediatamente.
Suas reservas de mana haviam se recuperado até agora, então ele foi bom em uma tentativa. Ele rapidamente pescou uma das poções de vigília que havia feito na última semana e a engoliu de uma só vez. Sua cabeça se esvaziou quase imediatamente, e então ele imediatamente começou a criar o círculo ritual com um punhado de sal e quartzo em pó. Depois que o círculo foi feito e checado 3 vezes por falhas, ele seguiu lentamente o ritual, atento para não estragar tudo, pois seria necessário um grande pedaço de suas reservas de mana, se tivesse sucesso ou não. No momento em que falou a última linha do ritual, de repente Zorian teve uma noção da localização e distância de todos os marcadores dentro do alcance do feitiço. Todos os dois. Um estava no centro da área de busca, era ele, obviamente, e o outro ficava ao sul, em algum lugar ao longo da fronteira sul de Andimar. Zorian admitiu livremente que não esperava isso. Ele esperava que o ritual localizasse 3 marcadores ou apenas um, ele mesmo. Como pode haver apenas 2? Um dos outros viajantes fora de alcance? Ele entendeu algo errado. Ele teria que repetir o ritual em intervalos diferentes para ver se outro marcador apareceu em algum momento. No começo do próximo reinício, certamente. Mas se o número de marcadores permanecesse teimosamente as 2, isso significaria que pelo menos um dos viajantes do tempo não tinha um marcador. Provavelmente Rei Ruby, porque Zorian tinha certeza de que Zash tinha um. Isso explicaria por que Rei Ruby não apenas seguiu Zorian quando ele percebeu que existia, e por que sentiu a necessidade de perguntar a Zorian quantos outros viajantes no tempo havia e quem eram eles. Mas isso significaria que Rei Ruby se tornou um Vadio através de algum outro mecanismo que, Zorian, não é? Nada pode ser simples sobre isso, pode? Ele suspirou, esfregando os olhos. Não importa. Seus objetivos imediatos permaneceram inalterados por essa nova complicação. Aprender a proteger sua alma, tornar-se um lutador melhor e polir a magia de sua mente em algo utilizável e confiável. Sua mente se desviou para a batalha em que foi pego hoje e ele a sentiu para si mesmo. Seu desempenho não foi perfeito, mas ele conseguiu sobreviver e o crescimento de suas habilidades foi inegável. Apesar de todos os problemas que encontrou, ele parecia estar no caminho de alcançar seus objetivos.